Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto e hoje eu estou aqui nesse webinário muito legal da Agência de Notícias da AIDS, sendo transmitido em diversos canais, né, tanto da Agência AIDS, quanto também no meu canal Super Indetectável e outros muitos por aí, para a gente falar de um tema super importante que é comunicação do HIV, né? Um avanço que a gente está tendo nesses períodos, principalmente evoluiu muito durante a pandemia de Covid, mas agora a gente pretende perpetuar, né, uma boa comunicação falando sobre HIV. E pensando nisso é que a gente trouxe, então, pessoas muito legais aqui para poder falar sobre isso, né? E eu vou ser o moderador dessa mesa que vos fala, e com gente muito bacana que eu gosto muito. Olha, eu vou bater a real. Eu estou muito nervoso. Eu sempre fico muito nervoso quando eu vou participar de eventos assim, ainda mais quando eu tô com gente muito legal, né? Eu queria agradecer muito a todos vocês, tá, pessoal, por vocês terem topado participar aqui. Eu peço a vocês muita paciência comigo, tá? Porque eu posso me enrolar às vezes, tá? Nessas perguntas, mas eu estou muito feliz aqui de estar aqui com a Thaís, com a Marina, com o Álvaro e com o Edmar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar um pouco a dinâmica dessa nossa conversa. Primeiro, eu vou pedir para que cada um se apresente, faça uma apresentação curta sobre si mesmo. Depois, eu vou iniciar com umas perguntas individuais para cada um, para que todos possam falar. E depois, eu vou fazer perguntas gerais, para que todos possam falar, né, sobre isso. E se vocês não falarem, eu vou puxar vocês em perguntas individuais. E eu gostaria muito que que eu pegue no pescoço. Tá? Eu gostaria muito que vocês falassem, porque assim, as pessoas que estão nos escutando, elas querem muito, né, ouvir quais são as estratégias que a gente tem usado, né, para a gente poder comunicar o HIV nesses momentos onde, infelizmente, as fake news estão reinando, né? Elas tomam espaço muito rápido e a gente precisa ter um trabalho muito forte para vencer essas fake news. Eu vou começar primeiro por mim, tá? Me apresentando. Meu nome é João Geraldo Neto, como eu me falei. Eu sou estrategista de marketing digital, especialista em sexualidade, mobilizador social e criador de conteúdo. E mais um monte de coisa que todos nós aqui sabemos que a gente faz um monte de coisa. Tem um canal no YouTube chamado Super Indetectável e também tem um instituto chamado Instituto Multiverso, onde a gente trabalha com diversas questões relacionadas à saúde sexual reprodutiva e direitos humanos. E eu queria começar perguntando aqui, vou primeiro nas apresentações. Thaís, diz aqui pra gente quem é você aqui na fila do pão para que a galera te conheça. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thaís Renovato, tenho 40 anos, sou mamãe de 2 crianças, sou casada há 8 anos, escrevi um livro sobre a minha história, eu vivo com HIV aí há quase 9 anos, e o meu marido e as crianças vieram pós o HIV, né? Então eu conto essa história sobre maternidade, sobre um casal hétero, né? Porque isso é muito comum para mim, mas para as pessoas ainda, as pessoas têm a visão da menina trans, do menino gay, gente, isso é tão antigo, né? Então eu tento contar essa história aí para a gente tentar tirar alguns mitos aí que existem, né? Inclusive de maternidade, que as pessoas acham que é inseminação, que precisa fazer inseminação. Então, muita coisa que a gente, em 2023, as pessoas não têm conhecimento. Então, a minha formação, eu sou formada em publicidade, em marketing, eu sou do mercado corporativo, né? Virei, assim, digital influencer sem querer, porque eu acabo falando do tema, mas eu sempre trabalhei com tecnologia, né? Eu era marketing da Samsung, depois fui para marketing da Sony, agora eu trabalho com alimentos, com ovo maltine, que acho que aí é o mais conhecido, e também no mundo corporativo tento trazer o tema, que também ali é um mundo ali inexplorado. Essa sou eu, gente. Prazer, viu, estar aqui com vocês. E a gente vai puxar bastante, tá, Thaís, esse lance da sua maternidade, né, dessa coisa da heterossexualidade, da maternidade associada ao HIV, né, mas tem assuntos aqui que a gente vai puxar também umas questões bem diferentes, né, porque muita gente fala, é sempre com pessoas gays ou mulheres hétero, mas a gente também tem variações sobre isso, né, e eu queria falar agora com a Marina, perguntar, Marina, quem é você aqui na fila do pão? Seu microfone, Marina, está desligado. Começa de novo para nós. Agora vocês estão me escutando? Beleza, então boa noite, boa tarde, João, boa tarde, Thaís, doutora Álvaro, Edmar, uma satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Marina Vergueiro, eu sou jornalista de formação, poeta, documentarista, eu tenho 40 anos, vivo com HIV há 11, o ano passado fez 10 anos, e é isso também, desde que eu saí publicamente falando sobre a minha sorologia, acabei
virando também uma militante aí da causa, né? Tento estar em todos os lugares presentes aí, fazendo força nos movimentos para a gente ir adiante, né, em relação ao tratamento, aos direitos das pessoas vivendo com HIV. E é isso. É isso, e a Marina, eu acho que a Marina pode trazer uma visão bem bacana para a gente com relação à sexualidade também, tá, Marina? Eu vou tentar explorar isso com você para a gente trazer isso um pouco, saindo um pouco disso que a gente acabou de falar, Thaís e eu, tá? Agora eu vou trazer, doutor Álvaro. Gente, desculpa, meninas. Desculpa, Edmar, que Edmar eu tô acabando de conhecer, eu ainda não posso falar tão intimamente, mas Álvaro, meu lindão, fala aí pra gente, conta aqui pra gente, quem é você aqui na fila do pão? Deixa eu primeiro ligar o meu microfone, agora sim. Gente, um prazer enorme, assim, é uma padaria aqui, né? Eu sou um pãozinho pequeno, perto de figuras tão importantes, figuras que a gente admira no dia a dia. Boa tarde para a Thaís, para a Marina, para o João, para o Edmar. Eu sou médico infectologista, escolhi a infectologia por causa do HIV, algo que quando eu estava fazendo a graduação eu me apaixonei, era um momento de transição para remédios novos, eu falei, eu me quero nesse lugar, né? No cenário do HIV, eu sou médico do Hospital das Clínicas, trabalho aqui no CRT, que é a sede estadual do programa de HIV aqui em São Paulo. Também sou médico do Hospital das Clínicas, trabalho no serviço de HIV também lá. Ou seja, eu respiro, transpiro e vivo HIV na minha vida há pelo menos 15 anos, atendendo pessoas que vivem com HIV. Também trabalho na unidade de pesquisa aqui do Centro de Referência, onde novas tecnologias estão sendo estudadas para prevenção, para tratamento, né? Mas eu acho que a maior discussão que a gente tem que ter é falar sobre comunicação em IST. Eu sou um aficionado para tentar trazer uma comunicação mais assertiva nesse assunto. A gente vê toda essa discussão nos últimos anos. Eu acho que hoje vai ser uma oportunidade fantástica para a gente discutir estratégia de comunicação, e só pessoas muito especiais que com certeza vão acrescentar aí na nossa construção do conhecimento sobre o assunto. Já estou mega feliz e empolgado aí para a nossa discussão de hoje. E eu sempre fico elogiando, né? Porque eu falo assim, é tão difícil a gente achar médicos que estão interessados de fato a trabalhar com HIV, né? Eu tinha até um amigo infectologista que ele falava assim, se você quer ser infectologista é porque você não quer ficar rico, porque os médicos geralmente têm, né, essa ideia de que vou me formar, vou ficar rico trabalhando. Infectologia não é bem essa especialidade que vai te deixar rico, né? É muito por amor mesmo. Mas é o que move a gente, né? O que move a Thaís, o que move a Marina, muito provavelmente é o que move o Edmar também, né, porque ele também está trabalhando nisso e trabalha também em outras áreas também relacionadas. E agora eu queria saber de você, Edmar, quem é você? Porque os outros três, né, tanto a Marina, quanto a Thaís, quanto o Álvaro, eles estão muito presentes na internet, muito relacionados ao HIV. Você está mais ali no backstage, trabalhando mais na política mesmo, na política pública, que eu digo, né? Conta pra gente aqui, quem que é você, para que todo mundo te conheça e saiba da importância que você tem na comunicação da maior cidade do país, uma das maiores da América Latina. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos que nos assistem. Thaís, Marina, Álvaro, João, obrigado pela presença, pelo convite. Eu sou jornalista, trabalho aqui na assessoria de comunicação da Coordenadoria de STIs, da Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo. Tem o Gabriel Campbell, que também trabalha comigo, e a gente desenvolve essas estratégias de comunicação dentro da gestão pública. Então é isso, a gente fica mesmo um pouco no backstage, produzindo materiais que divulgam esse tema, e o nosso rostinho não é muito conhecido, é mais o resultado do trabalho mesmo. É um prazer estar aqui, gente. E a gente dá para perceber que todo mundo aqui tem uma importância muito grande, né? Seja tanto ali na parte da internet mesmo, né? Da política da internet ali, né? Da visão como a gente... algumas pessoas eram muito criticadas antigamente, que eram os ativistas de sofá, né, que é essa produção de conteúdo que hoje ganhou um outro peso, né, seja na produção de conteúdo realmente realmente relevante, não, deixa eu corrigir isso aqui, conteúdo diferente, né, como a produção de livros, de literatura, né, como as meninas têm feito também, seja ali no dia a dia, ali do cuidado, né, como o Dr. Álvaro faz, ou seja, na construção ou na execução de políticas públicas, como o Edmar tem feito. Eu vou começar agora com as perguntas individuais, tá? Eu gostaria de perguntar para a Thaís, né, eu vou sempre tentar seguir aqui a ordem. Thaís, conta pra gente aqui, você citou, né, o que você é uma pessoa que vive com HIV, nós temos a mesma idade, né, eu tenho 41, você está com 40 anos, você teve filhos, relacionamentos e filhos pós-HIV,
Isso traz meio uma confusão, porque, infelizmente, mesmo depois de 40 anos de pandemia de HIV, a gente continua repetindo discursos ruins. Você, como uma pessoa que vive com HIV, que é mãe, como que você aborda isso nas suas redes sociais, nos seus conteúdos que você produz, no seu livro, para tentar sensibilizar outras pessoas e desconstruir estigmas? Isso que você falou é muito real, né, João? E assim, a gente que vive na pele, a gente vê. Porque assim, quando a gente fala nas nossas bolhas, assim, acho que a coisa fica mais comum, mas você sai um pouquinho daqui, você já vê que as pessoas não têm conhecimento, né? Eu vejo no meu trabalho, vejo assim, em alguns ambientes as pessoas não sabem muita coisa. O que aconteceu, meu ex-namorado, né, morreu de AIDS, eu me infectei, e aí casei novamente, tive os 2 bebês, e eu falei, gente, eu preciso contar essa história. Eu preciso contar essa história porque ela é muito rica, porque passa por várias nuances da AIDS, né? Desde que você morre, sim, hoje em dia, morre como Cazuza, que é aquela imagem que as pessoas têm, da pessoa má que você não se cuida, não se testa, não sabe, você morre sim ainda hoje em dia, e a parte de aceitação, de você, né, o viver de novo, porque acho que vem muito esse medo de se relacionar novamente, então, desde essa parte até a maternidade, eu falei, gente, é uma história que passa por muitas coisas da AIDS, eu preciso contar isso, então veio o livro, não na pretensão de tomar a proporção que tomou, para tentar ser acolhimento para alguém, porque eu também precisei muito desse acolhimento quando eu descobri o diagnóstico, mas eu senti falta de ter mães, casais héteros, então eu senti falta de um conteúdo que eu me identificasse um pouco mais, então falei, bom, talvez para as pessoas que sejam mais o meu perfil, isso ajudaria, só que aí, né, tomou uma outra proporção, acabou chegando em mais pessoas, que eu acho super legal também, não só pessoas que vivem ou convivem com HIV, pessoas que são mais curiosas, então ali no livro está a história completinha, né, nas minhas redes sociais eu tento ser, que até as pessoas falam, você já fala quase 10 anos de HIV, você tem tão poucos seguidores, você deveria tomar uma outra proporção, trabalhar mais nisso, fazer um monte de coisa, só que acho que eu tento ser eu nem me considero muito influencer assim, mas eu tento mostrar a minha vida do modo real mesmo, assim, sabe, de cabeça limpa, de cara lavada, que eu acho que tá tudo tão fake, que eu não queria chegar na internet e falar, ai, gente, olha, tá tudo maravilhoso. Não, gente, eu brigo pra caramba com meu marido também. As crianças é um saco, eu nem sei se eu queria ser mãe. Eu amo meus filhos, mas não sei se eu gosto de ser mãe. Que são dores das outras pessoas. Gente, amamentar pra mim foi uma puta de uma frustração mesmo. Não, ai, tudo bem, gente, não amamentar. Eu tinha leite, o bebezinho queria mamar. É uma super frustração, como é uma frustração para várias mães. Então, eu não posso chegar e falar, ai, tá tudo... Então, o que é tranquilo para mim, eu falo que é tranquilo, o que não é, eu falo que não é. Então, acho que eu criei um elo ali de sinceridade, assim. Eu também não estou muito preocupada com o número de seguidores, mas quem está ali se sente, putz, olha, eu sinto isso também, meu, isso é verdade, isso é real, putz, é alguém como eu. Então, eu tento ser o mais cara limpa possível, não só por isso, mas porque também as redes sociais, né, tem esse quê de, óbvio que tem muita informação, mas também às vezes fica muito cansativo, tudo muito fake, você já não sabe mais no que acreditar, então eu tento ser o mais cara limpa possível para a gente trocar ali, né, ser amigo, respondo todo mundo, sou eu mesmo que respondo, e assim, contar a história com as dores reais. Você trouxe algumas coisas que eu achei bem interessantes. Primeiro é que você falou desse número de seguidores, né? Uma coisa que tem mudado, tá, gente? Na comunicação, antigamente, isso era super importante, as pessoas gastavam fortunas, ainda gastam hoje, mas quem gasta muito dinheiro comprando seguidores é porque não tem, na verdade, o interesse que a gente tem. Né? Então, a gente sabe que o nosso público qualificado ele é muito mais importante do que um público generalista, ainda mais quando a gente considera, e eu sei que quem nos segue não é necessariamente quem gostaria de seguir, né? Porque tem um preconceito muito grande. Seguir a Thaís, seguir a Marina, seguir eu, e mais nós três que vivemos com HIV, e seguir o Dr. Álvaro, que fala sobre isso com bastante frequência, né? Fala isso bastante. E a gente sabe que não são as pessoas que vivem com HIV de fato, eles até acessam o nosso conteúdo, mas não seguem. E desmistificar essa ideia da maternidade também, né, Thaís, é uma coisa que tem acontecido bastante, essa coisa de não romantizar mais o que sempre se romantizou, né, e tentar também quebrar esses paradigmas que eu acho que é muito importante para a gente poder tirar de fato essa ideia de que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, que a maternidade é tudo mais linda. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia só concordar. Mas é isso.
Super Marina, deixa eu te perguntar aqui. Você é poeta, como você falou, né? Até foi com você que eu aprendi não, foi com você pela primeira vez que eu ouvi que o feminino de poeta nem sempre é poetisa, né? Você trouxe isso e eu falei, olha, aprendi uma coisa com a Marina. Você, na sua poesia, né, e na sua escrita, você aborda questões emocionais e psicológicas relacionadas ao HIV, e eu sei que você falava muito sobre a questão de ser gorda, né, que é uma coisa que eu também trabalho muito, porque eu sempre namorei com homens gordos, e eu nunca gostei daquela ideia de falar, ele é fofinho, ele é gordinho. Não, gente, vamos falar a palavra certa, é gordo, como eu falo que é magro, eu não falo que uma pessoa é magrinha, eu não tento romantizar, amenizar o termo, né, porque a gente não precisa amenizar, porque quem dá peso são pessoas que têm preconceito. Tem que dar nome aos bois, né? Não é? E eu queria que você falasse pra gente, na sua escrita e na sua poesia, como que você aborda essas questões emocionais relacionadas ao HIV e como que você traz isso de uma maneira mais honesta, mais clara e faz esse tipo de desconstrução que a gente acabou de falar? Olha, a poesia para mim, a literatura em geral, sempre foi uma válvula de escape, assim, né? Eu brinco que eu sou poeta por sobrevivência mesmo, porque se eu não escrever, aquilo me afoga, me mata, termina me matando, né? Então, quando eu tive o diagnóstico de HIV em 2012, eu fiquei muito doente, né? Eu cheguei a desenvolver AIDS, fiquei 2 meses no hospital, e eu escrevi bastante nessa época, né? Alguns dos poemas dessa época, inclusive, estão no meu livro, que chama Exposta, que eu esqueci de trazer, mas enfim. Não sou muito boa marqueteira para mim mesma, sou para os outros, trabalho com marketing para os outros, para mim não, mas enfim. Então, a poesia me ajudou muito nesse processo de recuperação, né, da infecção oportunista que eu tive. E durante 7 anos, né, do meu diagnóstico, que eu não abri publicamente, né, assim, as pessoas próximas a mim, familiares, amigos, afetos, sabiam, mas eu não falava publicamente sobre isso. E durante esses 7 anos, a poesia foi me ajudando a quebrar os estigmas dentro de mim também, sabe? A arte, acho que ela tem um poder de cura muito grande, né? Faz com que a gente não se sinta tão só, principalmente quando a gente expõe a nossa arte, né? E daí outras pessoas falam, nossa, eu também me sinto assim e tal. Então, a minha abordagem, né, desse tema na escrita foi muito natural, assim, sabe? Porque eram coisas que me atravessavam, né? E então eu senti a necessidade de falar sobre isso. E eu acho que existem maneiras e maneiras de falar, né, sobre tudo. E acho que, principalmente na poesia, a gente usa muitas figuras de linguagem, muitas metáforas, mas quando eu trato desse tema específico, eu gosto de ser o mais clara possível, sabe? Porque é o mais objetivo, o mais direto possível, porque a gente já tem tantas camadas de preconceito sobre ele, que se a gente não for muito direto ao ponto, as pessoas vão ficar muito perdidas, né? E também acho que também tem uma questão, assim, sabe, do choque, assim, não é muito natural as pessoas lerem sobre uma coisa tão polêmica quanto a AIDS numa poesia. Então, eu gosto de trabalhar também esse elemento surpresa, sabe? Que a pessoa vai... Eu tenho um poema que eu começo, eu tive AIDS por 2 meses, e eu repito isso algumas vezes. Eu gosto disso porque eu pego a atenção da pessoa, né? Mas é isso, é um tema que eu acho que a gente tem que trabalhar de muitas formas, além, né, do discurso médico e tal, assim, eu acho que é super importante existirem cartilhas que o Edmar faz para as políticas públicas que sejam distribuídas em todos os lugares, acho que isso é imprescindível, né? Mas eu acho que é muito importante também a gente trabalhar a comunicação, né, do tema em outras frentes, sabe? Porque muitas pessoas têm preconceito mesmo e são muito resistentes a falar sobre o tema, ou mesmo se informar. Então, a gente levando, né, de uma outra maneira, com uma outra roupa, a gente consegue talvez chegar um pouquinho mais longe. É isso. E deixa eu te fazer uma pergunta que você tinha falado aqui. Eu estava tão atento ao que você estava falando que eu acabei me perdendo. Você estava falando da sensibilidade, né? Que é isso de tratar. E eu acho que é muito importante o que você falou com relação a diversos tipos de linguagem, diversos canais.
porque ele aumenta a capilaridade, né? Quando a Thaís diz que é importante furar a bolha, mas ela atinge um público que você e eu não atingimos, porque a gente não tem filho, né? Então, que o Álvaro atinge, porque a gente não tem a mesma notoriedade que um profissional de saúde tem, né? E você atinge um público de artistas que eu não atinjo, mas eu atinjo um público gay, entende? Então, ó, para você ver como a gente tem aqui pessoas diversas, o Edmar, que atinge um público que confia, né, no governo, no Estado, como executor de políticas públicas. Então, é muito diverso, né? Então, eu acho que é isso que é importante, é todo mundo falando. Eu me lembro de um tempo, quando a gente começou, eu brinco, quando eu entrei no YouTube, tudo aquilo era mato, e quando começaram a aparecer outras pessoas falando sobre HIV, eles achavam que a gente tinha rixa um com o outro. Eu falei, não existe, cada um fala de um jeito, tanto que até hoje é assim. Muitos ficaram para trás, infelizmente, né, pararam de falar, porque viram que não é tão interessante assim falar, mas os mesmos que ficaram para trás, os que estão hoje, continuam, veem que o discurso é diferente, atingem pessoas diferentes, estão em canais diferentes, então, né, estamos todos aqui para poder tentar lutar contra a mesma coisa, né? Que são os novos casos de HIV e o sofrimento que ele ainda causa nas pessoas, né? Agora eu vou aqui pro doutor Álvaro, deixa eu te perguntar, queridão, você está sempre aqui, vamos dizer que você seria o homem da ciência, todos nós aqui somos porque a gente trabalha com isso, mas você é o cara que tem uma ligação com a ciência mais próxima por ser um profissional da saúde que está ali, médico, né? Quando vem uma novidade no campo do HIV, como que você percebe que isso circula dentro dos seus seguidores ali, do seu público? Quando você traz uma novidade, quando ela é positiva e quando ela é negativa, como é que isso circula, que você percebe de feedback? Olha, a pergunta é muito boa, João. Quando a gente vai se comunicar para falar sobre inovações de HIV, desafios, eu sempre levo muito em consideração na construção do meu conteúdo como as pessoas vão receber isso e quanto isso pode ser positivo ou negativo, né? Eu vou citar um exemplo muito claro agora, né? A gente está evoluindo no Brasil para mexer uma terapia antirretroviral com menos comprimidos, e a gente acaba se comunicando e muitas vezes criando uma ansiedade enorme nas pessoas. Então, primeira coisa, eu tomo muito cuidado com a forma de falar sobre novidades. Muitas pessoas perguntam sobre cura, sobre estratégias que muitas vezes podem estar muito distantes, né? A gente, ao mesmo tempo, não pode desmotivar. Eu acho que eu sempre tento fazer uma comunicação muito mais positiva, de coisas que podem vir para acrescentar, mudança de estilo de vida, coisas que não estão tão ligadas ao surgimento de novas estratégias, né? Claro que a resposta é muito curiosa de quem muitas vezes vê um conteúdo ali. Eu tenho um cuidado enorme para fazer uma linguagem muito acessível, porque eu não estou me comunicando com médico, eu não quero me comunicar com médico nas redes sociais, eu quero comunicar com pessoas que vivem com HIV, que não vivem com HIV, que conseguem absorver esse conteúdo, né? E claro que a presença de um profissional muitas vezes traz para o paciente um pouco mais de segurança, mas eu vou ser muito sincero com todos nós que estamos participando aqui na live, os profissionais erram muito, às vezes, em não saber se comunicar com os pacientes, né? Isso dentro dos consultórios, né? Isso dentro dos serviços de referência em ST-HIV. Eu acho que também a gente tem que construir uma geração de profissionais mais acolhedor, que consiga identificar que uma pessoa hétero é diferente de uma pessoa... assim, públicos diferentes precisam de abordagens diferentes, né? A Thaís colocou muito bem a persona de uma mulher cis heterossexual, a Marina falou a respeito do momento do diagnóstico dela. São histórias diferentes. Eu acho que quando a gente se comunica, a gente tem que fazer essa informação chegar para várias populações, né? O Brasil tem uma epidemia muito concentrada nas populações, quando a gente fala de HIV, mas em contrapartida a gente precisa construir estratégias de comunicação em saúde, em ST, que consigam atingir todas as populações, né? E a gente tem esse déficit enorme, né? Investir em comunicação para jovem, para adolescente, investir em capacitação de comunicação entre pares, né? Ontem eu fiz uma live com um pessoal que faz um projeto social da Quebrada, e eu achei espetacular você capacitar o jovem para falar com o jovem, né? Sobre HIV, sobre ST. Imagina, eu vou falar para o jovem assim: tome a profilaxia pré-exposição à PrEP. Aí alguém, adolescente, vai lá e fala: cara, toma essa pílulazinha aqui que eu tô tomando, que isso é quase 100% de prevenção, eu tô tomando isso aqui, eu não tô tendo nenhum efeito colateral. Olha a diferença de comunicação. A gente, profissional médico, é uma parte minúscula. Amanhã é o dia 1º de dezembro, o dia que a gente celebra a conscientização com HIV, e o tema da UNAIDS foi... Qual é o tema? As comunidades lideram.
as comunidades lideram a comunicação para HIV, os líderes comunitários, os influenciadores digitais, né? Obviamente existe a esfera do governo que é fundamental, mas que tal juntar as duas coisas? Eu sou um super entusiasta de uma comunicação onde o governo consiga chamar influenciadores, construir projetos em conjunto, né, de comunicação, né? Eu sempre cito o exemplo do Peru, que fez uma campanha de PrEP, que simplesmente chamou todos os influenciadores digitais do país, com inúmeros seguidores, para falar sobre prevenção. O alcance foi espetacular, isso é um projeto subsidiado por várias instâncias, mas assim, a minha comunicação com o médico das redes sociais é muito pequena, eu acho que a gente precisa investir muito mais numa comunicação mais efetiva para falar em ST, né? As pessoas ainda falam de ST como algo punitivo, como castigo, né? As pessoas têm muito medo de falar de HIV, ainda se enxerga a doença como uma doença de 40 anos atrás, né? Sendo que a gente evoluiu tanto, as pessoas que vivem com HIV, a gente não fala de I igual a I na magnitude que deveria ser falado do I igual a I, porque isso vai ser fundamental, né? Lembrando que a gente tem uma população jovem enorme que não tem conhecimento sobre prevenção direito, né? Esse dia eu fui dar uma palestra no Senac, 400 meninos, eu perguntei, quantos de vocês sabem o que é PrEP? 2 levantaram a mão e não conseguiram nem explicar o que é. Então, a gente está fazendo errado. Eu acho que, assim, claro que não é todo profissional da área da saúde tem habilidade, vontade de comunicação, mas eu vou dizer para vocês 4 aí, junto comigo, vocês 3, na verdade, eu me esforço ao máximo para fazer uma comunicação legal, mas eu acho que a gente poderia ter muito mais participação também dos médicos profissionais para se comunicar também. Obviamente, não é todo mundo que gosta, mas é fundamental a participação também fora dos consultórios. O que eu atendo no consultório de pacientes com HIV, de PrEP, é muito pouco para a questão de alcance em saúde pública. Eu acho que usar todas essas ferramentas na construção de um plano para falar sobre HIV, sobre prevenção, seria, acho que, a grande sugestão minha do ponto de vista de profissional médico. A gente fala pouco, a gente fala mal, e a gente não tem essa habilidade, talvez, que pessoas de comunicação de pares teriam, né? Como a Thais tem, como a Marina tem, que falam de uma forma muito gostosa para o usuário escutar, que quebram preconceitos, que falam da própria vida, que aliam a arte ao discurso. Isso é muito bonito e a gente precisa trazer isso para a saúde pública, trazer isso para programas públicos. Eu sei que o Edmar está aí, obviamente existem projetos brilhantes aqui em São Paulo com relação a falar sobre ST. Queria até dar parabéns ao projeto de PrEP dentro dos metrôs, fora de consultórios médicos. Isso é algo que a gente tem que falar, mas eu estou falando demais, porque eu me empolgo quando eu falo de comunicação em ST, mas está respondida a sua pergunta, João. Não, e eu queria lembrar que comunicar não é ir para o YouTube, para o Instagram, escrever um livro. Comunicar é falar e ser compreendido. A capacidade que você tem de se comunicar é aquela capacidade que você tem de transmitir uma mensagem, que essa mensagem seja compreendida, independente da forma como você falar. Até porque a forma como a gente fala aqui em São Paulo, que eu estou em São Paulo agora, não é a mesma que fala lá em Goiânia, onde eu moro, que não é a mesma que se fala no Rio Grande do Sul, que não é a mesma que se fala no norte do Brasil, lá, né, no meio das comunidades ribeirinhas. Então, assim, comunicar é a capacidade de falar e de ser compreendido. Né? Uma coisa muito comum que a gente vê é de profissionais que vão tentar, né, transmitir, às vezes com boa intenção, uma informação para a pessoa, e ele usa termos tão complexos que nem a gente que é especialista, porque nós somos especialistas, a gente trabalha com isso há muito tempo, consegue compreender, né? E isso é essencial, as pessoas precisam entender o poder da comunicação. Né? E você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Que você puxou ali um gancho ali, da maneira como que se trabalha com diferentes populações, né? Como que se comunica para diferentes populações. E aí é que eu queria perguntar para o Edmar agora, né, que eu queria trazer para ele aqui esse questionamento, porque assim, eu acho que todos nós, né, Thaís, Marina, o Álvaro e eu estamos em São Paulo, e o Edmar estamos em São Paulo hoje. Nós estamos numa cidade que é 2 vezes quase, né, considerando aqui os arredores, 2 vezes o país Portugal, né, então assim, quase 20 milhões de habitantes, né, incluindo tudo, só a cidadezinha de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, que já é mais que Portugal, então vamos considerar uma São Paulo. Então, o Edmar praticamente trabalha no município que fala para um país inteiro. Então, assim, eu queria saber, Edmar, o que você traz, qual que é as estratégias que vocês usam hoje na Secretaria Municipal de Saúde para falar para diversas populações, considerando que aqui, por exemplo, só nessa live aqui, a gente já tem profissional de saúde, um homem gay que vive com HIV, uma mulher que vive com HIV que tem filhos, e uma outra mulher que vive com HIV que não tem filhos.
né? Então, assim, quais são as estratégias que vocês usam para identificar e para traçar estratégias de comunicação para essas populações? Realmente a gente fala para muitos públicos, né? A gente tem que falar para todas as pessoas que moram na cidade de São Paulo. E são muitos públicos diferentes, de idades diferentes, que se comunicam de forma diferente e que absorvem essa informação de forma diferente. Principalmente, são pessoas que têm diferentes níveis de conhecimento e de envolvimento com a pauta do HIV e da AIDS. Então, quando a gente traz esse tema nas nossas redes sociais, no nosso site institucional, ou nas nossas comunicações offline, né, nos metrôs, em vários lugares da cidade, a gente busca sempre fazer isso de um jeito que, primeiro, todas as pessoas entendam, independente do envolvimento que essa pessoa tem com a pauta, que ela compreenda aquela informação. Se ela não conseguir, por não ter essa bagagem, esse envolvimento, se ela não conseguir compreender totalmente, a gente tem que dar os recursos naquela divulgação para que ela acesse a informação completa e tenha acesso a todos os dados, enfim, a todos os serviços, principalmente, né? Um dos nossos maiores objetivos é divulgar os serviços, porque a gente acredita que levar a pauta é necessário, é fundamental, mas é muito importante para nós que as pessoas saibam o que existe no SUS disponível para elas hoje em dia. Então, um carro-chefe da nossa comunicação é divulgar esses serviços. E aí, divulgar os serviços para diferentes públicos é realmente um desafio. A gente, inclusive, tem criado uma série de estratégias para isso. Uma delas foi o edital de coletivos. A gente está na 2ª edição agora, esse ano. Que é um edital voltado para coletivos de pessoas que são focadas em diferentes populações. Então, dentro do arcabouço das populações prioritárias, a gente tem coletivos que são financiados pelo edital, que fazem comunicação específica para a população negra, para a população jovem, para mulheres. Então, a gente consegue, por meio desses grupos territoriais que estão em diferentes lugares da cidade, se comunicando de um jeito que a gente, por ser gestão pública, a gente não consegue se comunicar, às vezes, do jeito como uma pessoa dentro do seu território, de uma forma mais descontraída, consegue. Claro que a gente tem uma linguagem, né, específica, a gente tem uma rede social específica, nós pertencemos à Secretaria da Saúde, mas a gente tem a nossa rede social, porque justamente a gente precisa falar de um jeito menos institucional, sem deixar de ser institucional. Temos que seguir diretrizes de comunicação da saúde pública, mas a gente precisa levar essa informação de um jeito mais objetivo e descontraído para as pessoas, porque senão a gente fica enviesado dentro de uma pauta que já é super enviesada, que já carrega uma trajetória de décadas de estigma, e a gente está aqui para derrubar tudo isso, para enfrentar tudo isso, para responder a epidemia com comunicação, com informação, derrubando essas fake news e tudo que a discriminação e preconceito criam de informação errada. Então, quando você me pergunta quais são as estratégias para alcançar os diferentes públicos, eu acho que no dia a dia, no nosso cotidiano de trabalho, quando a gente produz uma peça, quando a gente produz um material impresso, a gente está sempre pensando mais na população como um todo, falando de um jeito leve, de um jeito descontraído, sem deixar de lado, claro, o rigor técnico que tem que ter, mas para focar em específicas populações, a gente recorre, por exemplo, a esses grupos territoriais que estão atuando dentro dos seus bairros, dentro das suas regiões, e que conseguem levar essa informação, eles enviam para a gente o material, a gente fala se está ok, porque também a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado para que esteja sendo passada a informação correta, e a partir disso eles conseguem se comunicar com os seus grupos. Então, acho que nos últimos anos a nossa maior estratégia nesse sentido foi realmente o lançamento do edital de coletivos. Muito legal. Você sabe o que você está falando? Que é algo muito bacana. Eu trabalhei quase 8 anos no Ministério da Saúde, na área de comunicação do Ministério, e era um grande desafio manter, né, tanto a parte institucional, que é complexo, porque existe toda uma questão de força política também, que impede que o Estado fale com a população como a gente acha, como, na verdade, a ciência demonstra que funciona, né? Porque isso não é uma percepção minha, do Álvaro, da Thaís e da Marina.
a maneira como se fala, uma maneira mais aberta, mais clara, numa linguagem adequada, que muitas vezes inclui até mesmo palavras que nunca poderiam ser usadas por um Estado, né, por um governo. Então, isso é uma excelente estratégia para fugir dessa amarra de um lado positivo, pensando sempre na saúde pública como objetivo maior. Eu achei muito legal isso, eu estava ligado dos editais de coletivos, eu achei isso muito legal. E agora eu tenho uma pergunta para fazer para todos vocês, e eu queria pedir para que todos vocês falassem, tá? Depois eu volto com as perguntas individuais, tá bom? Inclusive, ó, pessoal, que vocês que estão assistindo aqui ao vivo aqui, deixem aqui nos comentários aqui da transmissão, em qualquer um dos canais, tá? Facebook, YouTube, deixa aí pra gente um comentário, perguntas que eu posso fazer aqui para os convidados, tá? Se vocês puderem, escrevam para todos, né? Quando a pergunta for geral, ou escreva o nome da pessoa que vocês querem que eu faça a pergunta direcionada, tá bom? Eu vou fazer então aqui as perguntas que eu já selecionei, tá? Como que você enxerga, vocês todos, como que vocês enxergam o papel da comunicação na desconstrução dos estigmas associados ao HIV? Haja vista, né? Assim, considerando que foram anos e anos da mídia construindo um estigma muito pesado em cima do HIV. Seja naquela campanha francesa, onde mostrava um homem deitado com um escorpião, né, como se o escorpião fosse a pessoa que vive com HIV, até outros muitos, né, outras muitas campanhas, a mídia, por exemplo, usando lá na revista Veja, né, mostrando o Cazuza quase morrendo e falando coisas horríveis, né? A matéria do Fantástico falando sobre o Clube do Carimbo, essa coisa horrorosa, sempre muito estigmatizante. E para vocês, qual que é o papel da mídia, né, da comunicação no geral, nessa luta por desconstruir essa imagem que foi criada pela própria mídia? João, eu acho que eu vou começar falando aqui, porque eu acho que é um desafio. É um desafio. Você colocou muito bem. A gente construiu uma ideia de HIV nos últimos 30, 40 anos, que é muito difícil. É uma situação complicadíssima, né? As pessoas ainda acham que HIV pega abraçando, beijando, compartilhando utensílio. Então a gente tem que começar, às vezes, do zero, né? Eu acho que é fundamental a comunicação sobre esse assunto. É uma comunicação insuficiente, concentrada em 2 períodos do ano, que é Carnaval e dezembro, e só na primeira semana de dezembro, porque depois já é Natal, Ano Novo, a gente nem fala mais de HIV, né? A gente tem que lembrar sempre dos indicadores do Brasil, né? São 1 milhão de pessoas vivendo com HIV, quase 30, 40 mil casos novos por ano, é muita gente. A gente está errando na comunicação, com tantas ferramentas de prevenção que a gente tem no dia a dia aí para implementar de uma forma mais sustentada. Então, sim, né? É uma comunicação que tem que ser inteligente, tem que ser pautada em emoção, em arte. Eu nunca me esqueço, não sei se vocês se lembram, de uma campanha assim que toda vez que eu assisto, juro por Deus, não é demagogia, eu sinto vontade de chorar e choro, que é aquela campanha do cartaz. Aquele é uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida para falar de HIV, né? Porque você está tocando, você está emocionando. Eu acho que a comunicação nesse assunto tem que deixar de ser uma comunicação, como eu falei, punitiva, né? A comunicação que emociona, que traz o amor, que traz o afeto, que coloca em condições de igualdade pessoas que vivem com HIV, né? A gente tem a mania, e com a comunicação tem que mudar a linguagem que a gente fala, né? Poxa, pessoa vivendo com HIV, né? A gente destacou tanto tempo, há 10, 20 anos, até na comunicação médica, o vírus, né? HIV positivo, né? Pessoa portadora. Eu acho que a comunicação tem que partir de vários aspectos, né? E, assim, a redução do estigma, realmente, que vai acontecer e que já deveria ter acabado, né? Porque são mais de 4 décadas, tem que partir com informações da ciência, do I igual a I, que eu posso sim me relacionar com uma pessoa soro diferente, posso casar, posso ter filho, posso amar, posso beijar, posso transar sem camisinha, eu posso tudo com a parceria que vive com HIV, né? E as pessoas estão muito distantes de olhar a doença dessa forma, né? Ainda estão muito distantes. Ela tem medo, e esse medo que foi criado, você comentou, é um aspecto que foi criado por uma imprensa nos anos 80, nos anos 90,
que demonizou o HIV de uma forma, que associou o HIV à comunidade LGBTQIA+, que criou um trauma nessa comunidade, em contrapartida, criou uma situação de invulnerabilidade para outras populações. Se eu sou hétero, eu não pego HIV, não preciso me preocupar com proteção, né? A nossa preocupação nas campanhas para falar para a população heterossexual é menor, e você vê o dado brasileiro, tem 30%, 40% de pessoas vivendo com HIV que são homens e mulheres heterossexuais cis. Então, assim, comunicação é fundamental, mas não uma comunicação episódica, a mesma comunicação, a comunicação que a gente teve, por exemplo, para falar no carnaval, uma campanha que fala só de camisinha de novo, gente, não é para essa comunicação falando de preservativo, a gente tem que falar de PrEP, tem que falar de igual aí, e eu sinto muita, e essa comunicação tem que ir para grandes canais de comunicação. Não estou falando que nós, pessoas que têm internet, rede social, não influenciam sim, emocionam, influenciam com arte, com depoimento. Eu acho bárbaro, amanhã eu vou fazer uma homenagem para os influenciadores digitais no meu Instagram, porque eu acho que eles representam a conversa que muitas vezes o paciente não tem com seu médico dentro do consultório. Eu fico pensando, Thaís, uma mulher cis, que pessoa que ela tem para conversar sobre HIV, né? Com quem que ela conversa, né? É uma solidão muito grande. Um homem gay, cis, às vezes tem amigo que tem HIV, né? E uma mulher lésbica, com quem que ela conversa? Que tipo de pares ela tem para conversar sobre o assunto? Então, tem que estimular uma comunicação e financiada também. Eu acho que tem que ter financiamento para essa comunicação. Um financiamento que seja contínuo, um financiamento que seja garantido, que não acabe em toda a gestão. Eu vejo projetos sociais espetaculares que param porque parou o financiamento. Então a comunicação tem que ser subsidiada e tem que envolver líderes comunitários, tem que envolver comunidade, tem que envolver profissionais que estejam interessados a participar desses processos de comunicação, de capacitação, né? Por exemplo, eu acho também, na minha cabeça, a atenção primária tem que entender melhor IST, não tem que só estar concentrado só em profissional infectologista, tem que treinar agente comunitário para perguntar e falar sobre HIV, falar sobre gênero, orientação sexual, as pessoas não sabem. Hoje mesmo eu estou aqui no meu serviço de referência, vendo a situação de transfobia acontecer. Então, assim, é uma coisa que a comunicação, nesse aspecto, precisa melhorar muito ainda, mas é primordial para reduzir o estigma. Alguém gostaria de responder também? Eu gostaria muito que vocês falassem. A Marina. Então, como jornalista, né, eu acho que a imprensa tem um papel muito importante em quebrar o estigma relacionado à doença, mas, infelizmente, a imprensa, como todas as outras camadas da sociedade, também sofre com preconceito, com estigma, né? E muitas vezes achando que, assim, o que sabe bem pouquinho, né, já é suficiente para realmente informar, e muitas vezes a imprensa acaba, hoje em dia, né, reforçando estereotipos, reforçando estigma. Então, assim, acho muito importante, né, um canal como a Agência de Notícias da AIDS, por exemplo, que oferece notícias gratuitamente para toda a imprensa, né, para que sejam com fontes confiáveis, né, com dados checados, né, bem apurados. E acho que os jornalistas têm que, principalmente os que cobrem saúde, né? Eu diria que todos deveriam se informar mais e entender um pouco, porque é uma questão de saúde pública, mas especialmente os que cobrem saúde precisam começar a colocar a pauta da AIDS, né, ao longo do ano, não só durante o Dezembro Vermelho, né? A gente precisa falar da AIDS o ano inteiro, porque essas mais de 10 mil mortes por ano que a gente tem de AIDS, elas acontecem nos 365 dias do ano, né? Então, acho que é muito importante a imprensa acordar um pouco para isso, né? Assim, eu acho que com a questão, né, da indetectabilidade, né, dos remédios serem cada vez mais potentes, né, a imprensa perdeu um pouco o interesse, né, porque não tem mais tanta aquela carnificina, né, não tem tantas mortes, assim, apesar de 10 mil mortes a gente considerar muito, claro, para uma doença que é totalmente tratável, não é como era nos anos 90, né, então não tem chamadas, títulos sensacionalistas, né, para dar os clickbaits, né.
Então, a imprensa acabou esquecendo um pouco do assunto, mas é por isso que é importante a gente relembrar. Quando, recentemente, teve um programa, um reality show, se eu não me engano, que um dos personagens, acho que era um reality show drag, um dos personagens falou sobre isso, falou sobre sociologia. Teve o cantor do RBD que falou, né, também no show aqui no Brasil sobre o HIV. Eu acho que a imprensa tem que aproveitar esses ganchos para enfim, passar informações relevantes e atualizadas, né? A gente tem muitos serviços oferecidos gratuitamente pelo SUS, como o Edmar falou, e a imprensa tem que oferecer fornecer essas informações, né, como um serviço para a sociedade, né? Então, é isso, assim, encarecidamente peço aos amigos jornalistas que prestem mais atenção no tema ao longo do ano, né, e deem mais espaço para essa pauta. Arrasou. É isso. Thaís, você quer falar? Antes de algum... Só um minutinho antes, Thaís, eu fiquei sabendo aqui nos bastidores, né, que você é uma das personagens de um material que está sendo feito pelo Ministério da Saúde. Eu queria que você contasse para a gente também, depois que você responder essa pergunta, que você falasse para a gente que material é esse, até onde você pode falar sobre ele, que eu fiquei bem feliz de saber que você que vai uma das personagens. Não, mas teve um material, mas que eu fiz há bastante tempo, que era uma cartilha da UNAIDS. Gente, será que tem alguma coisa nova que nem eu também? Não, eu tinha ajudado numa cartilha para jovens, João, para a UNAIDS. Talvez seja isso. Eu estou aqui, porque a gente aqui trabalha, eu sou igual a Dani Lima, da Globo News, eu estou investigando ao mesmo tempo que eu estou conversando com você. Então, você vai responder a minha pergunta lá, enquanto eu vou verificar aqui fontes mais seguras e já volto. Não, mas acho que deve ser essa cartilha. Mas só desse tema de comunicação, gente, que eu queria comentar. Quando você fala, João, sobre, né, o saber se comunicar, que às vezes a gente usa termos mais complexos, né, como a gente atinge vários públicos, às vezes eu passo por algumas situações que as pessoas falam, principalmente aqui o nosso meio, putz, você não corrige ninguém, você deixa o cara falar assim, eu vejo que as pessoas comentam lá e falam e você não corrige, e eu falo assim, eu tento explicar, eu falo assim, gente, eu sei que, como a Marina disse, tem algumas camadas, né, do conhecimento de cada um, né? Então, o que acontece? Por exemplo, eu estou lá no meu trabalho, né, na Sony, né, uma empresa de tecnologia, muitos homens, né, aquela coisa, né, que as pessoas talvez não tenham tanta informação. Quando alguém se interessa para saber, numa mesa de almoço, num happy hour, e a pessoa começa a falar, soro não é assim, casal soro discordante, não é soro discordante, é soro diferente. E você fica corrigindo, a pessoa já, eu não gosto, pessoalmente, só da pessoa estar interessada, no meu primeiro approach, eu já ficar militando, tem que usar o termo certo. Gente, super concordo, não é que eu não respeito, eu acho que a gente tem que brigar por isso, mas nesse primeiro approach, assim, como a pessoa está super aberta a ouvir, aí deixa ela perguntar, e aí né, aos poucos, olha, a pessoa às vezes mesmo pergunta, né, mas usa assim, é assim que fala? Não, olha, já que você perguntou, deixa eu só te explicar, com muita delicadeza, assim, não fico corrigindo, tem gente que fala, não, mas você tem que falar, não sei o que lá, então, eu acho que o saber se comunicar passa por isso, porque para, né, você ser ouvido, você também precisa ter esse respeito, essa atenção da pessoa. Então, talvez se a gente ficar, né, tentando corrigir a pessoa em tudo, a pessoa não estaria tão disposta a ouvir. E aí, eu acho que isso passa, acho que foi o Edmar que falou sobre como que você chega em vários públicos, né? Então, ali eles estão construindo uma comunicação, que é uma comunicação mais macro, e depois isso desce e você vai adaptando ali a alguns nichos, né, respeitando aquela comunicação mais macro, assim. E eu acho que falta o disseminar isso, né, porque a gente fala sobre, eu lembro muito da campanha da Corda Bamba, né, que era um cara na Corda Bamba, que era na época também de Dezembro Vermelho, no Carnaval, e você não vê mais, né? Alguém falou, putz, agora a gente faz muito no Carnaval, no 1º de dezembro, nem nessa época a gente vê bem menos, né? Então não tem uma agenda, né? E essa do cartaz também, doutor Álvaro, que eu amo, olha que engraçado, tantos anos, a gente tem
uma propaganda que nos tocou, né? Será que a gente não deveria ter isso, sei lá, uma por ano, pelo menos, que marcasse, que todo mundo... Gente, são muitos anos para ter essa, que é uma delicada, que foi respeitosa, que foi super carinhosa, que emociona, que passa o recado. Eu fiquei pensando, você falou agora, eu falei, nossa, tem outra, não me vem à cabeça outra, tem uma, não é? E aí eu penso assim, que talvez se a gente tivesse várias dessas do cartaz, mas numa agenda, né, que aí precisa de investimento e numa constância, né? Eu sou do mundo corporativo, gente, um calendário, constância, não é fazer uma coisa pontual, fazer todo trimestralmente, né, e batendo até isso virar um mantra. Quando você vê isso, já ficou tão natural que as pessoas já tinha visto, já sabia, e aí a gente começa a mudar de patamar. Fora isso, ainda acho, por mais que eu fale para algumas mães, doutor Álvaro fale mais para as médicos, alguém tenha mais contato com os meninos gays e tudo mais, ainda assim a gente está falando para, né, nossas bolhazinhas. Assim, agora, essa de massa merecia, aí é algo muito maior, assim, que eu acho que merecia uma régua de comunicação, assim, constante, né? Senão a gente vai ficar nessa batidinha de formiguinha aqui, que cansa, é satisfatório, mas a gente não chega a tanta gente. Muito legal, Thaís. Obrigado. Edmar, você quer falar com a gente também? Sim, eu acho que a constância da pauta ela é muito importante, porque realmente, se a mídia não especializada trata dessa pauta só em dezembro e em fevereiro, a gente não vai conseguir levar todas as informações, porque são muitas informações que estão sendo constantemente atualizadas, e eu acho que precisa haver um interesse genuíno da parte dos nossos colegas jornalistas para com a pauta, porque é uma pauta que traz uma série de inovações todos os anos, que envolve uma série de grupos sociais, que envolve uma série de movimentos, uma série de estratégias de política pública, e isso tem conteúdo para ser dito durante todo o ano, e durante todo o ano a gente tem inovação, a gente tem dados importantes. Então, eu acho que eu até convido os jornalistas que nos assistem, os estudantes de jornalismo, para a gente estimular essa nova era mesmo da informação sobre HIV/AIDS, que seja uma informação atualizada, cientificamente comprovada, mas que seja também uma informação mais leve e que a gente possa falar desse assunto de um jeito que as pessoas associem mais a uma pauta de saúde do que a uma pauta de estigma. Acho que isso é uma missão que a mídia tem. A gestão pública, claro, faz isso, tanto a nível municipal, quanto estadual, quanto federal, de todas as áreas da saúde. Acho que é um compromisso das assessorias de comunicação, né, informar sobre saúde especializada. Também, como a Marina falou, os jornalistas também não estão assim, eles são suscetíveis a uma série eles também podem ser vítimas dessa desinformação, mas eles têm obrigação, como jornalistas, de buscar isso a fundo e de ter certeza de que o que eles estão trazendo é factível, é oportuno, e durante todo o ano isso é oportuno. Então, eu acho que o mais importante é a gente falar durante o ano inteiro e focar especialmente em derrubar os estigmas, como, por exemplo, informando sobre o I igual a I. A gente aqui em São Paulo tem cerca de 50 mil pessoas em tratamento, 96% delas se encontra indetectável. Então, eu acho que esse tipo de informação é algo que pode ajudar a derrubar estigmas, focar nessas informações e, principalmente, acho que a mídia tem que ter interesse na pauta, tem que colocar essa pauta na redação e falar, vamos aprender sobre HIV/AIDS e vamos saber o que estamos falando. Claro, tudo bem, quem não é especialista não vai saber, mas pode se interessar de uma forma genuína, porque às vezes, não pode ser um interesse automático, não pode ser um interesse meramente profissional. Você tem que ter um envolvimento com aquilo real que vem de você. Não precisa pegar a causa para você e criar um movimento social, mas você tem sim que se envolver e saber do que você está falando. Então, a gente percebe que ainda tem muito pouco conhecimento sobre a PrEP, por exemplo. A PrEP está estourando nos últimos anos, muita gente tem sabido cada vez mais sobre ela, mas ainda falta muita informação, ainda falta chegar em muita gente mesmo. Então, a gente faz esse trabalho aqui árduo diário mesmo, gente, assim, todo dia a gente pensando em como levar esse tema, em como explicar, como usar essa palavra, né, profilaxia, como que essa palavra chega no ouvido das pessoas. Quando a gente fala I igual a I, como isso chega no indetectável, intransmissível,
qual é o significado dessas palavras para as pessoas? Então, a gente tem que fazer essa ponte entre a palavra e o significado dela, real, para que aquilo realmente sirva para derrubar estigma. E aí a gente fica muito feliz, inclusive, de saber que a pauta da PrEP, por exemplo, e da PEP também, que é muito importante para a gente e para a população, a gente fica feliz de saber que isso está sendo cada vez mais disseminado. Cada vez mais a gente vê as pessoas sabendo o que é. A gente ainda recebe muita pergunta nas redes sociais, no e-mail, perguntando sobre a PrEP, como funciona, etc. Mas, e que bom, que cheguem mais perguntas, que cheguem mais pessoas perguntando. Mas a gente gostaria que essa informação estivesse mais disseminada ainda. Então, acho que eu concluo fazendo esse convite mesmo para a mídia, especialmente para a mídia especializada em saúde, para que se envolva com a pauta da AIDS, porque é uma pauta que traz... tem problemas, tem questões a serem resolvidas, mas é uma pauta muito legal, é uma pauta muito boa de se trabalhar, é uma pauta que traz muita felicidade para a gente. Então, eu faço esse convite mesmo para todos os jornalistas, estudantes de comunicação que estão assistindo a gente, que busquem conhecer mais sobre essa pauta e divulgá-la com o coração mesmo. É engraçado você falar isso, que a gente costumava brincar antigamente no movimento social organizado, que o HIV é um vírus que infecta o coração, né? Então, ele não infecta o sangue apenas, mas ele infecta o coração de muita gente, né? Então, tem muitas pessoas que estão envolvidas, mesmo sem viver com HIV, até porque não é uma pauta de HIV, é uma pauta de adultos saudáveis que gostam de fazer sexo. Então, praticamente todos nós, né? Quer falar alguma coisa, Álvaro? Eu queria falar, hoje eu vou falar uma experiência também que aconteceu comigo essa semana, né? Dezembro, as últimas semanas, sempre os jornalistas querem conversar, vamos falar um pouco sobre HIV, e eu dei uma bronca e falei, olha, como é que vai ser a pauta? Como é que vai ser a reportagem? A gente vai falar os dados do Brasil e falar que existe tal coisa de prevenção. Falei, mas não dá para criar uma pautinha mais criativa para poder, porque soltar uma informação. E uma coisa que o Edmar falou que eu achei muito importante, que eu também já falei, os termos que a gente usa, né? Falar indetectável, intransmissível, ninguém entende nada do que é isso, né? Eu gosto da Unesco que fala indetectável igual a zero, melhor falar zero, é zero de transmissão. E também trazer agora, sei lá, a gente está pensando em falar sobre HIV e prevenção, não fazer a mesma coisa de novo, colocar uma pauta de 1 minuto na televisão para falar, olha, no Brasil tem 1 milhão de pessoas, os avanços que nós tivemos na terapia antirretroviral, e acaba ali. Ninguém informa mais coisa nova e ninguém presta atenção, você deixa 1 minuto e ainda corta 90% do que a gente fala. Não estou criticando vocês, jornalistas, amo vocês. Mas, assim, a questão é que eu acho que está na hora da gente ter uma comunicação, como o Edmar falou, um pouco mais criativa, mais tocante, mais emocionante para falar, que a gente fale, talvez poucas vezes, mas fale de uma forma mais criativa e que alcance as pessoas, né? Eu adoro falar, assim, apesar de ser muito triste falar sobre isso, de que pessoas pretas, pobres ainda morrem, é o grupo que mais morre, o grupo que menos acessa a PrEP, né? O grupo que menos tem acesso chega dentro do serviço de saúde de uma forma ágil, né? Então, a gente também tem que investir na comunicação com esse público, né? Talvez focar também para esse público, as pessoas trans, que são populações muito vulnerabilizadas, que sofrem transfobia em quase que o tempo inteiro nos serviços de saúde, né? Que ainda existe LGBTfobia também para o público dos vários locais e uma dificuldade de falar com o público heterossexual muito grande, né, sobre ST. Então, que as campanhas, que os projetos consigam trazer o olhar da comunicação, né? Não o mais do mesmo, né? Nós já, de novo, 40 anos e nos comunicando, dando informações da mesma forma sobre HIV. Não, né? Vamos fazer diferente, talvez até essas campanhas que emocionam, que falam um pouco de arte, que convidam o usuário para entrar mesmo no mundo, né, de uma pessoa que vive com HIV e ver, poxa, ele toma remédio, é igual a mim. Ele toma remédio, ele igual, tem problema, ele trabalha, ele tem dívida, mas talvez o menos importante seja o HIV na vida dele, e às vezes não, na maioria das vezes é a coisa menos importante. Não estou romantizando, não, tem que tomar remédio, fazer tratamento, mas a maioria das vezes é a coisa menos importante da vida dele. E se for uma coisa importante, trabalhar. Por que você sofre tanto com HIV, né? Eu também faço essa crítica para o serviço de saúde mental dentro dos locais, a gente tenta trabalhar acesso à saúde mental, né? A quebrar alguns mitos que as pessoas carregam, às vezes por um mau atendimento dentro do serviço, né? Carregam um estigma individual que ela colocou dentro dela porque ela foi mal acolhida, né? Então, essa visão também acho que a gente tem que discutir dentro dessa questão da linguagem, da publicidade falando sobre HIV.
Deixa eu só complementar uma coisa, João, aqui dentro disso. Só, desculpa, você falando isso, doutor Álvaro, me vem algumas coisas assim na cabeça, que eu recebo muita mensagem, né? E de comunicação ainda desse tema, mas sorte de algum paciente cruzar com um médico como você. Mas, gente, eu tenho algumas coisas que eu fico até assustada de meninas que falam: nossa, Thaís, mas eu também queria muito ser mãe, mas o médico falou assim: você tem 50 mil reais para fazer inseminação artificial? Ah, você não tem? Então você não tem que ser mãe, você não pode ser mãe, você tem HIV. Por que você quer ser mãe? E aí eu fico pensando assim, gente, se é o seu médico, porque para mim, a minha experiência com HIV, o meu médico, o que ele falava, meu, eu falava, eu não posso tomar leite, que eu li na internet. Ele pode, eu falei, então vou tomar leite. Ele para mim, ele era tudo que ele falava, eu confiava. E se uma pessoa, ainda mais com HIV, que você não conta para todo mundo, às vezes você não conta para sua família, você não conta para um amigo, você só tem seu médico, que já numa relação mulher ali, talvez ela nem se sinta tão confortável. O cara falou isso, o médico falou isso, ele acabou com qualquer sonho de uma menina que poderia ser mãe, que ela falou que eu tô indetectável há 1 ano, acabou ali. Então, eu ainda acho mais grave quando vem de um médico, sabe, gente? Porque você dita o futuro da pessoa ali. Então, quando a gente fala de comunicação, passa por tanta coisa, porque hoje talvez eu fale abertamente, porque eu tive um médico legal, eu tive uma rede de apoio, uma mãe incrível, a Marina, que conhecia a minha irmã, coincidentemente, lá do sul da França, tive um monte de gente que foi me acolhendo, então para mim eu nem senti. Agora, se eu sou uma pessoa que a primeira vez que eu vou no médico, eu tenho essa experiência, no meu trabalho eu sou demitida, o meu gatinho que eu tava ficando me dá um pé na bunda, acabou, gente, você não vai nem me tratar mais, entendeu? Então, essa parte da comunicação, assim, e aí não é só a comunicação da gente falar, né? De tudo, né? De como a gente ouve as coisas, recebe as coisas, repassa as coisas, então tudo passa pela comunicação, né? Você sabe, Thaís, só para complementar o que você falou, eu faço parte da Sociedade Paulista de Infectologia, o congresso é o ano que vem, o congresso de infectologia, e eu coloquei, temos que ter uma pauta de comunicação em ST, temos que chamar jornalista, temos que chamar pedagogos, a gente tem que aprender a falar melhor com os pacientes. Isso faz uma diferença absurda no acolhimento, no entendimento da doença. E a gente, médicos, nos comunicamos muito mal, muitas vezes com o usuário, e precisamos refletir junto com vários elementos importantes dessa comunicação em saúde pública, gestores, jornalistas, o quanto a gente precisa mudar a forma de falar sobre HIV e ST no Brasil, né? Isso dentro dos consultórios, nas ruas, os pais conversando com os filhos, nas escolas. Há uma castração para falar desse assunto até hoje, de uma forma que cria... Esses dias eu peguei um menino de agora contar a história do dia a dia. Ele falou, você quer que eu use camisinha? Mas ninguém nunca me explicou como usa. Eu não sei nem como abrir. Então, assim, olha os hiatos que a gente tem, né? Os hiatos, e um menino de 17 anos falou, olha, talvez se eu souber, alguém tivesse me falado como usa, porque eu não sei, juro, eu não sei usar. Ele falou de uma forma muito clara, eu não sei usar, eu tentei, estourou. Então, ninguém nunca conversou com ele. Escola não conversa, os familiares não conversam, os amigos não conversam. Então, por isso que também a comunicação lá na instituição, na família, né, a nível governamental, tudo precisa melhorar, né? Tudo. É isso aí, pessoal. Queria falar aqui rapidinho aqui alguns comentários, né, sobre o que vocês falaram. O cartaz, só para dar crédito, tá? O cartaz, a campanha é o cartaz positivo do GIV, daqui do Grupo de Incentivo à Vida de São Paulo. É uma campanha maravilhosa. Busquem aí no Google, vocês vão ver o vídeo. Não corrigir o tempo todo, Thaís, pode ser talvez uma percepção que nós, que trabalhamos na mídia, vemos que a gente só afasta as pessoas, né? Os especialistas em comunicação percebem que se afasta uma pessoa quando você começa a corrigi-la o tempo todo. Então, não faz sentido. Quem fala isso é porque não conhece, não sabe como lidar, né? Me mandaram aqui, ó, nós tivemos esse último ano quase 11 mil mortos, sendo que os negros são mais que o dobro dos brancos. Onde é que a gente está errando nisso, hein, gente? Né? Olha aqui para você ver aqui, ó, somos carinhas brancas falando para todas as populações. Será que a população negra está se identificando? Onde que nós todos, incluindo o Edmar aqui, a gente está errando que a gente não está chegando nessa população? Eles estão pegando HIV porque eles transam mais que a gente? Óbvio que não. É porque eles não estão sabendo o que fazer, né? Tanto para se prevenir, quanto ser diagnosticado oportunamente e acessar o tratamento, né? O vídeo da Thaís é aquele que você fez com o Jairo Bauer agora recentemente, Thaís. Ah, sim! Caraca, nossa, eu pensei que era material impresso, nossa. Não, vai sair amanhã já, esse projeto lindo. Eu conheci o Jairo quando eu fui lançar o livro,
que é esse aqui, o meu livro, 5 anos comigo, eu mandei uma mensagem para a Fátima Bernardes, falei, lá na produção, falei, gente, você não queria levar uma menina aí, que eu tenho uma história assim, assim, assada? Ela falou, vem para cá. Aí eu não tinha o livro, inclusive eu peguei um livro que eu tinha aqui, coloquei essa capa, e na hora lá a Fátima Bernardes estava folhando, aí tinha um negócio que era nada a ver, ela olhando assim, que eu só falei, não posso perder essa oportunidade, peguei a capa do livro, coloquei em um outro lugar, e o Jairo estava lá, como médico que estava comentando, e aí agora, anos depois, ele veio com um projetinho, né, para o Ministério da Saúde, vai sair amanhã, do canal Futura, a gente pode falar que já é amanhã, né, ele conta 5 histórias, assim, mais perfis diferentes, assim, ele foi pelo Brasil inteiro, e aí a gente está lá no perfil de família, eu, Rodrigo, as crianças, é lindo, o Dr. Jairo é incrível, né. Eu adoro ele, eu achei ele um fofo, eu já assisti ele há muito tempo, e depois eu só... Aí depois a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecê-lo presencialmente, mas o Dr. Álvaro ainda é meu favorito. Junto com o Vini, né, com o Vinícius Borges, que é meu outro favorito, meu amigo lá do Multiverso, a gente tem uma ONG junto. Aqui, mais um comentáriozinho aqui para terminar, que todos, é uma opinião minha, tá? Que todos que se propõem a falar, tanto na internet, quanto falar publicamente sobre HIV, tem que ter a obrigação, não apenas governo, né? O governo tem uma obrigação específica, a mídia tem uma obrigação específica, mas nós que falamos na internet, produtores de conteúdo, também temos a obrigação de passar conteúdo correto, né? Porque a gente está comunicando para muita gente. Você falar ali no seu grupinho, tá errado? Tá, mas você não tem obrigação social. A gente tem obrigação social, então por isso que é muito obrigado. Infelizmente, a PrEP, o Edmar lembrou da PrEP, né? E o Dr. Álvaro também, do sucesso da PrEP aqui em São Paulo, mas a PrEP, gente, é sucesso em São Paulo. O resto do Brasil é horrível, tá? Falta muita vontade política, falta muito interesse da população, em geral, de dar acesso às populações mais vulnerabilizadas. Infelizmente, a PrEP ainda é uma dificuldade, inclusive lá no Distrito Federal, onde meu namorado tentou PrEP por vários meses e teve que ir para outro estado para conseguir. E a comunicação, aí já também é uma opinião, que a comunicação ineficiente, infelizmente, ela perpetua neste governo, que eu pensei que mudaria muito depois que a gente reconstruísse o departamento de AIDS, mas eu ainda não vejo ações que fazem diferença na luta contra a AIDS. Eu percebo o estado de São Paulo, o município de São Paulo, muito à frente do que o governo federal tem feito, e ele ainda tem ficado restrito e até nem participado, nem ativamente dessas datas especiais que o Dr. Álvaro falou, né? Eu vou fazer mais uma pergunta para vocês, geral, e depois tem uma pergunta aqui de um comentário que chegou pelas redes sociais, tá? A gente infelizmente, já está quase acabando, eu queria ganhar mais meia hora, mas já me cortaram. Não, Jeto, você não tem meia hora a mais. Então, vamos lá. Na sua opinião, na opinião de vocês, né, qual é o maior obstáculo para uma comunicação eficiente, eficaz, sobre HIV e prevenção? Na opinião de vocês, qual que é o maior obstáculo que a gente tem hoje no Brasil? Vocês já falaram algumas coisas, eu vi até o Álvaro falou agora há pouco, no finalzinho da fala dele, uma questão, mas eu não queria puxar, eu queria que vocês falassem, na opinião de vocês, dentro da realidade de vocês, qual é o maior obstáculo que vocês percebem? Quem quer começar? Ou eu vou ter que puxar? Opa! Marina, só um minutinho que Thaís começou aqui, já você, tá? Não, pode ser a Marina, se a Marina quiser. Vai, Marina. Aqui na tela. Não, eu ia falar que as dificuldades passam por muitas coisas que a gente falou aqui. Acho uma que o Ed falou, né, de constância na comunicação, né, as coisas muito soltas, por verba, né, imagino que a gente precisa de grana para fazer isso. Uma parte que a Marina falou super importante, do interesse da galera de falar coisa séria, sem trazer aquela notícia super midiática, simplesmente passar a notícia, mas aí também não chama tanto, então o pessoal não faz tanta questão, e do interesse mesmo das pessoas em ouvir, em querer saber mais, porque eu acho que a gente, por exemplo, eu até me coloco nesse balaio aí, quando eu só procurei saber mais quando eu passei para o lado de cá. Eu sabia, óbvio, que eu não pegava no beijo, eu sabia uma série de coisas, mas eu jamais sabia que podia transar sem camisinha. Isso eu não sabia, não sabia mesmo. Eu, né, tinha acesso à informação. Não sei tudo sobre câncer, não sei tudo sobre esclerose múltipla, mas eu sei, né, li algumas coisas, mas acho que só quando a gente está inserido, quando tem alguém próximo, quando a gente tem um familiar, alguma coisa, né, a gente tem um relacionamento, aí você começa a
a se interessar mais. Então, passa também por a gente ter comunicações mais atrativas, né? Porque é sempre essa coisa super careta, quadradinha. Ela vem eles falando de profilaxia. Agora, se eu fico pensando, né? Se uma menina me manda mensagem falando assim, Thaís, eu comprei um vestido no brechó, ele estava sujo de sangue. Tem algum problema pegar HIV? Ou seja, a menina não sabe nem como pega, né? Se ela está perguntando do vestido sujo de sangue seco, gente, que não era nem para rir, né? Era para é um absurdo isso. Imagina você falar, então senta aqui, vamos falar de profilaxia para exposição, entendeu? Então, também eu acho que deixar essa comunicação mais leve para que as pessoas tenham mais interesse, eu acho que passaria por tudo isso aí, bastante coisa. É um trabalho dificílimo, não? Dificílimo. Marina? Bom, eu acho que um dos maiores desafios, né, e empecilhos da comunicação sobre HIV/AIDS ser mais efetiva é o ultraconservadorismo religioso que está assolando o país já há alguns anos. Eu acho que é muito perigoso. A gente viu aí recentemente a Igreja Universal fazendo um post dizendo que a AIDS tinha sido curada, né? Não lembro, enfim, agora exatamente, mas assim, tem muitas igrejas neopentecostais que são muito fanáticas e muito, muito conservadoras a ponto de colocar em risco a vida dos próprios fiéis, né? E essas ideias, elas vão se proliferando, né? A gente tem, assim, numa página num culto são 400, 500 pessoas, numa página de internet são, né, milhões de pessoas, acredito, da Igreja Universal. Então, eu acho que a gente precisa debater, né, com essas pessoas, levando informação sobre isso, mas também acho que as entidades públicas, as ONGs, também têm que fazer o serviço de processar essas entidades que divulgam informações falaciosas, fake news, para coibir esse tipo de coisa, né? Que não volte a repetir. Acho que também tem essa questão relacionada à homofobia, né? Nesses centros muito ultraconservadores que atrapalham também a nossa luta aqui, porque se associa sempre o HIV a casais homossexuais, como a gente sabe que não é real, né? A Thaís está aqui para provar que o HIV atinge a todas as pessoas sexualmente ativas. Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? A gente não pode chutar o balde e simplesmente não conversar com essas pessoas, por mais que a gente escute coisas absurdas e tal, mas é um diálogo difícil, né? Explicar, falar sobre sexo de uma maneira aberta, com gente que está acostumada a escutar de que falar sobre sexo ou mesmo fazer sexo é uma coisa errada, né? Então, isso rola também dentro de relações heterossexuais, né? Então, a gente precisa estar atento, né, a isso e conversar com as pessoas, assim, de todas as maneiras, sem preconceito, né? E mostrar para elas que muitas das coisas que elas aprendem, às vezes, também são preconceituosas e que elas podem se livrar do preconceito sem se desfazer de sua fé, de sua espiritualidade, de sua prática religiosa. É isso aí. Doutor Álvaro e Edmar, querem falar também? Eu acho que as meninas colocaram muito bem, né, o resumo de tudo que a gente falou aqui, né, sobre esses obstáculos para falar, né, quebrar tudo isso que foi construído durante muito tempo. E a Marina colocou algo muito importante, né, quanto esse fundamentalismo dos últimos anos tem tomado conta da discussão e atrapalha a gente. É paciente abandonando o tratamento porque o pastor diz que está curado, é gente que reforça discursos preconceituosos, associam HIV a comportamento sexual, né? Eu acho que a comunicação tem que ser inteligente, reforçar a dignidade das pessoas, a inteligência das pessoas, tem que ser clara, tem que ser direta. Só assim a gente vai conseguir reduzir esse estigma relacionado ao HIV, né? Reforçar a dignidade das pessoas. E as pessoas são inteligentes, a comunicação tem que ser inteligente para que a gente consiga vencer esses obstáculos. Não é fácil quebrar estigma criado durante 20, 30 anos, né? E quando a gente vive esse momento político que não favorece, momento que
a gente discute um monte de coisa que não dá nem para discutir mais, né? Leis antidiscriminatórias, né? Tudo isso. Lembrar que o movimento LGBTQIA+, a história do movimento LGBT está muito próxima da história do HIV, das construções, das conquistas, são coisas indissociáveis, né? Quando a gente fala de Dezembro Vermelho, a gente fala de junho, o mês de LGBT, é tudo muito junto, né? Então a gente tem que trabalhar, né, em todas essas instâncias, mas realmente, né, não é uma resposta só, não é uma coisa só que vai conseguir vencer esse obstáculo, é a persistência, é o investimento, como todo mundo falou, é ideias criativas, coisas que sejam contínuas, como a Thaís falou, de ter realmente uma agenda constante para falar de HIV, né? Exatamente. Edmar? Gente, eu acho que um grande obstáculo, como o Álvaro falou, é muito difícil a gente derrubar estigmas que foram construídos durante tantas décadas. Eu acho que um dos obstáculos da comunicação, não me levem a mal, mas eu acho que é a própria comunicação, a trajetória que essa comunicação trilhou, a pauta que ela construiu desde os anos 80, hoje a gente vive essa ressaca de tudo isso que foi construído pela mídia nos primeiros 20, 30 anos. E que ainda em alguns casos, né? Então, acho que o maior obstáculo é realmente, em alguns momentos, a gente mesmo. A gente conseguir passar por cima disso e renovar. Acho que é preciso renovar o modus operandi da comunicação especializada em AIDS e, principalmente, da comunicação não especializada. Que a comunicação não especializada também saiba como se envolver com essa pauta. Eu acho que com isso a gente resolve muita coisa. Claro, tem muitos desafios ainda, a gente tem todas essas questões que todos vocês trouxeram, que a gente vive no dia a dia. Nós que somos comunicadores dessa pauta, a gente sabe quais são as dificuldades que a gente enfrenta todos os dias, que são muitas, mas eu acho que, em primeiro lugar, os comunicadores devem se abrir para essa pauta, como eu tinha falado, se abrir com o coração mesmo, e falar disso de uma forma que convide a população que não fala disso a ter interesse na pauta, que não seja algo que elas pensem, é HIV, AIDS, e que a gente renove mesmo o modo como a gente aborda esse assunto. É isso aí, vou fazer também alguns comentários, só 2 comentários aqui sobre a fala de vocês. O primeiro é que, infelizmente, né, como a Marina trouxe, é exatamente o que eu acredito, algumas denominações religiosas, né, elas se tornaram inimigas da luta contra o HIV por questões de tipo desinteresse mesmo da perpetuação da vida. Eu vou dizer o seguinte, da manutenção de pessoas que são diferentes, né? Infelizmente, eles agem como pessoas de extrema direita, não ligando a mínima para a vida de certas determinadas populações, porque apesar de a Thaís ser uma mulher cis, uma mulher hétero, que tem ali seus filhos e forma uma família padrão, a maioria das pessoas que vivem com HIV hoje, elas não são dentro desse padrão, e aí elas ligam, as pessoas ligam um pouco para a vida dessas pessoas, né? Infelizmente. E uma outra questão é que, uma coisa que o Álvaro falou que ele não puxou de novo, mas que eu achei, que acho que é interessante, é a gente falar de educação sexual, né? A gente falar que um grande desafio que a gente tem, que o Dr. Álvaro falou na fala dele anterior, que eu queria puxar, que é essa coisa de a gente não ter uma educação sexual adequada desde a mais tenra infância ali, né? Da criancinha de 3 anos, entendendo que afeto é sexualidade, né? Que o cuidado com o próprio corpo é sexualidade, que não tomar bola durante uma brincadeira é também falar de afeto, de sexualidade, de compreender o respeito ao que é do outro, né? E o que é do outro, o corpo do outro é do outro. Então, ele começa nessas pequenas coisas que a gente vai orientando essas crianças, que vão reduzir o risco de serem vítimas de violência, né, de serem vítimas de abuso, e que também vão crescer num ambiente mais saudável, onde elas vão entender, elas vão ter percepção de risco, por exemplo, né? Não vão achar que o fato de serem homens heterossexuais ou mulheres heterossexuais ou mulheres lésbicas, que elas estão fora do risco de se infectarem com HIV. Né? Então, assim, isso tudo vai trazendo, mas é um trabalho de médio e longo prazo que a gente tinha que ter começado lá atrás, mas a gente ainda vai adiar um bom tempo, porque as nossas crianças não estão sendo orientadas e a gente, infelizmente, ainda vai enfrentar muitas mortes, né, por AIDS no nosso país.
enfim, é uma questão que eu acho que é muito importante a gente estar sempre pensando, né? Eu vou agora mandar aqui para vocês uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo, tá? Que é o Maverick Vale. Ele mandou aqui, ó, a pergunta. Vocês acham que o estigma gigantesco sobre o HIV tem muito a ver pela falta de uma cura? E que se um dia essa cura chegar, esse estigma todo irá embora ou ao menos diminuir bastante? Eu acho que não tem nada a ver com cura, eu acho que tem a ver com outras coisas. Um dia eu perguntei para o paciente assim, se eu te desse hoje uma pílula, você tomasse, pá, está curado do HIV. E aí? Como seria o dia seguinte estar curado do HIV? A resposta é muito variável para os pacientes, para vários pacientes já. Uns falam, eu acho que o estigma eu teria... A coisa é o próprio estigma que o paciente tem, né? Mas vamos pensar hoje, o HIV é uma doença crônica, tratável, você toma remédio todos os dias, fica indetectável, mas eu acho que a própria construção de cada pessoa, como foi todo o diagnóstico, como foi o direcionamento, vai responder. Para algumas pessoas, talvez, o estigma seja muito menor, e para outras seja um peso insustentável. Então, acho que difícil essa pergunta. Eu acho que o estigma está relacionado a uma construção muito errada do HIV nos últimos anos aí. Muito legal. Quem mais? Eu acho que tem a ver também com o fato de ser uma doença sexualmente transmissível, né? Eu acho que isso gera muita polêmica. Assim, é engraçado, né? Que tem um ditado que diz que tudo é sobre sexo, menos sexo que é sobre poder, né? Eu acho que... eu não sei de quem é, mas eu acho maravilhosa essa fala. Também acho, amo. Deve ser da Cecília Meirelles ou do Shakespeare, tudo é dele. Eu acho que é do Oscar Wilde essa frase, eu acho que é do Oscar Wilde. Ou do Caio Fernando de Abreu, hein? Mas, enfim, eu acho que, assim, a gente até, sei lá, recentemente, nesse século XX, na segunda metade do século XX, a gente não sabia que mulheres sentiam prazer, a medicina não conhecia, nem a ciência conhecia o clitóris, então, sexo é uma questão, assim, que a gente fala muito sobre isso, né? A mídia está o tempo inteiro expondo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente não fala sobre a sexualidade, né? Que é uma coisa muito maior do que só o ato sexual. E acho que manter a população desinformada sobre a sua sexualidade, né? É um mecanismo de controle social, de exercer o poder, né? Eu acho que isso acontece muito nessas igrejas e, enfim, diversas outras religiões, tá? Independente de qual religião, tem muitas religiões que fazem isso. Então, o fato da gente estar aqui conversando sobre sexo de uma maneira aberta, e se a gente tiver que falar de sexo oral, a gente vai falar, se a gente tiver que falar de sexo anal, a gente vai falar, as pessoas acham isso vulgar, né? Mas, por um outro lado, assistir, né, um casal se pegando na telinha, tá tudo bem, né? É super normalizado. Então, a gente tem que... Eu acredito que o estigma tem a ver por conta disso, né? Que a gente pode fazer, mas não pode falar. E eu acho que a gente só vai quebrar esse estigma mesmo falando, cada vez falando mais, sabe? Sem papas na língua mesmo, falando a real e conversando sobre toda a mandala de prevenção, conversando sobre práticas também, entendeu? Assim, a gente sabe que não são todas as pessoas que fazem uso do preservativo, então como a gente vai poder fazer para reduzir os danos disso, né? Então a gente tem que falar abertamente, né, sobre sexo e não ficar, né, ali, assim, como o governo federal faz já há muitos anos, só na camisinha, né? O SUS oferece, eu estou falando da propaganda, tá? Não das políticas públicas, mas o SUS oferece milhões de coisas incríveis para a gente se prevenir, milhões é um pouco de exagero, mas diversas coisas incríveis para a gente se prevenir, como a camisinha feminina, camisinha interna, camisinha externa, lubrificante, a PrEP, a PEP, né? Então a gente precisa falar sobre isso. Arrasou. A gente está muito alinhado, viu, Marina, nas ideias. Thaís, Edmar, Thaís? Eu ia dizer que eu vou mais pela linha da Marina também, não acho que o estigma passa muito mais pela talvez mais por educação, né? Quando a gente fala sobre eu que tenho criança, por exemplo, talvez
sei lá, algumas pessoas mais conservadoras acham que conversar de sexo com a criança é ensinar a criança a transar. E não é isso, né, gente? Você está ensinando os limites que um adulto pode ir no corpo da criança. Então, meu filho, ele tem hoje 6, mas com 4 anos, o pipi não pode, pipi não, aqui não, entendeu? Então, a criança, não estou ensinando a criança a transar, gente. Então, tem muito disso, desse conservadorismo, ou, por exemplo, quando eu falo até de uma menina um pouco mais velha, né, de uma jovem de 14, 15 anos, que não tem informação, ela é muito mais suscetível as coisas acontecerem mais libertas. Uma menina que tem mais informação, porque a informação empodera, não adianta, ela vai falar assim, não, que o cara não quer usar camisinha, não, eu vou usar camisinha não só pela gravidez, por doença, aqui é meu corpo e eu vou usar. Então, aí passa por isso, né? Quando você vê isso desde sempre, talvez quando chegue a cura ou não cura, já não é a questão, porque a pessoa está tão bem informada, assim, eu vou muito pela linha da Marina, assim, muito mais da educação sexual, acho que concordo muito, assim, tá mais alívio. Edmar, quer falar? Sim, eu percebo muito essa relação do estigma com crenças associadas a comportamento sexual. Porque existem doenças que não têm cura, a questão da cura em si acho que não é o centro dessa proliferação de estigmas. Acho que tem que estar muito associado, a gente percebe isso na atuação, a gente percebe isso quando a gente vai identificar uma barreira, a gente vai ver o que tem por trás daquela barreira, o comportamento, são essas crenças em torno do comportamento sexual das pessoas. Então, acho que tem muito mais a ver, como a Marina disse, com o fato de ser uma IST do que com o fato de não haver uma cura. Exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu, então, fazer aqui um comentário também sobre algumas coisas que eu anotei aqui, que é engraçado que as pessoas falam de cura, né? Tem muito uma fantasia que acha assim, quando a cura do HIV chegar, gente, tem um bocado de doença que tem cura e continua tendo novos casos. O fato de aparecer uma vacina ou uma cura para o HIV não vai fazer com que todos os casos de HIV parem para a vida toda, sabe? A hepatite B, por exemplo, que também é uma infecção sexualmente transmissível, tem vacina, entendeu? Então, assim, ela tem vacina, a pessoa pode vacinar, qualquer pessoa do Brasil pode, e ainda assim existem novos casos de hepatite B, sabe? Então, assim, vai existir uma vacina? Eu espero que sim. Contra a HIV? Eu espero que sim. Vai existir uma cura? Eu espero que sim. Mas isso não vai diminuir o estigma. Porque o que a gente está falando, e aí eu puxo de novo o que a Marina falou, é que a gente está falando de sexo, de sexualidade. E a gente puxa para o HIV lá na ponta dessa montanha e a gente esquece que a gente precisa tratar a base dessa montanha. Eu tentar chegar lá na base, tentar chegar mais na base ainda, quando, por exemplo, eu vou para tuberculose, para causa da morte de pessoas que vivem com HIV, eu não estou falando sobre o HIV, não estou falando sobre comportamentos de risco, não estou falando sobre sexualidade, não estou falando sobre sexo e sobre sexualidade. Então, eu estou pulando etapas e tentando chegar num lugar onde, gente, não tem sucesso. A gente vai ficar patinando e vai ficar muito mais difícil. Claro, eu não posso parar de falar de HIV, eu não posso parar de falar de tuberculose, porque eu não estou falando de sexualidade. Mas a gente precisa pavimentar o caminho para que a gente chegue lá, para as pessoas entendendo que eu preciso destruir estigmas sobre sexo. Falar sobre sexo tem que ser natural, tem que ser algo normal. A gente gosta de fazer sexo. Como eu falei, a grande maioria das pessoas gosta de fazer sexo. Então, bora tratar de maneira natural, né? Então, é isso. Era o que eu queria falar sobre essa coisa de trabalhar os degraus de uma escada para chegar lá no topo com sucesso. Não adianta eu ir lá para a ponta, né, e achar que eu vou falar agora de pneumonia, mas não vou falar da prevenção da Covid. Pneumonia é a que mata, mas a Covid é a causa que eu consigo prevenir, enfim, né? Anfan, vamos agora para a última pergunta, tá? Já estou liberando vocês. É uma pergunta também que fui eu quem formulou. É que, em sua experiência, qual foi o momento mais impactante em que a comunicação teve um papel crucial na conscientização sobre HIV? Eu vou até colocar ela aqui, ó, no chat nosso interno para poder ajudar vocês. Em sua experiência, qual foi o momento mais impactante em que a comunicação teve um papel crucial na conscientização? Aqui a gente tem, né, executores de política, médicos, influenciadores, né, Thaís, que eu também não me considero influenciador, mas produtores de conteúdo. Para vocês, qual foi esse momento mais impactante?
Olha, eu gosto muito quando eu vejo os influenciadores digitais que vivem com HIV falando sobre HIV de uma forma do dia a dia, quando ele vai colher exame, como a vida dele continua. Isso é uma comunicação que impacta muito quem está assistindo, né? Quando você coloca a situação de viver com HIV, hoje em 2023, é totalmente diferente do que era 20, 30 anos atrás. Isso é uma comunicação que me emociona muito, porque quem está assistindo aquilo, alguém que acabou de descobrir o diagnóstico, alguém que está vivendo aquele momento de tensão, porque a construção dessa pessoa foi achar que ela vai morrer, que ela está errada, que ela é suja, construção reforçadas por profissionais que atendem essas pessoas no dia a dia e julgam no momento do acolhimento do diagnóstico inicial. Eu acho que essa é uma das etapas de comunicação que eu acho que realmente é crucial, né, na conscientização do HIV. Vou dar parabéns para todas as pessoas que vivem com HIV, que têm a coragem de falar, é fundamental, é fundamental. E a outra forma que realmente me emociona é a arte com a comunicação. Quando você toca um lado da pessoa, assim, quando eu assisti o cartaz positivo, quando aquele menino pega, eu quero abraçar todas as pessoas aqui, e todas as pessoas estão lá, ele abraça e ele genuinamente se emociona. Eu acho que isso é fundamental. A comunicação que emociona, que humaniza, que traz uma condição de completa igualdade de amor entre as pessoas. Isso, para mim, é fundamental. Algo genuíno do influenciador que vive, que fala da vida dele, que fala dos obstáculos, que inspira para que as pessoas vençam, para que as pessoas consigam ter absolutamente tudo o que elas desejam nessa vida, e, paralelamente, campanhas que usam emoção, que usam informação e que usam acolhimento. Eu acho que a gente precisa trabalhar com amor, por mais chavão que seja falar isso, né? Isso é fundamental em campanhas de HIV, né? É isso aí. Alguém mais? Eu ia comentar, mas não no sentido assim de comunicação. Eu vi uma comunicação e ela me impactou. Eu vou citar num outro sentido, que foi, acho que o mais impactante para a conscientização foi quando eu peguei o vírus, meu ex-namorado tinha morrido, não contava para ninguém, contei para uma amiga, minha irmã que morava comigo, estava no meu médico, né, descobrindo, já estava tomando retroviral, já estava indetectável, tinha entendido, né, como era a dinâmica ali. E aí o que aconteceu? No meu ambiente de trabalho, eu começava a ouvir as brincadeiras, né, dos caras. Ah, você foi viajar? Ah, saiu à noite, foi no puteiro, pegou AIDS, tá magro, tá não sei, sabe, assim, essas coisas super estigmatizadas. Ah, tá muito magro, hein, tá com AIDS, não sei o que lá. E é essa comunicação deles que me fez me conscientizar para falar, cara, eu preciso falar sobre. Então, eu falei, gente, eu não posso ouvir isso, eu vivendo tudo isso e não fazer nada. Não dá para eu ficar omissa a tudo isso. Ah, você vai na manicure e pega um alicate, se tiver alguém com AIDS lá. Então, a comunicação das pessoas errada que me fez ter a conscientização de querer falar. Foi dali que eu falei, gente, eu preciso falar. Eu estava decidida a falar. Foi nesse sentido de comunicação, mas que me impactou dessa maneira. É isso. Alguém mais? Marina? Edmar? Eu queria comentar mais no sentido mesmo, puxando um pouco para a minha sardinha, sobre os assessores, né, da gestão pública. A gente fica muito feliz aqui quando a gente vê páginas e conteúdos de outras gestões municipais, estaduais, enfim, do Brasil e do mundo, falando sobre prevenção. A gente fica observando como que isso está sendo feito. E é interessante porque cada vez a gente tem se deparado com campanhas cada vez mais criativas, com peças cada vez mais legais, que chamam cada vez mais atenção. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, ele é muito importante para direcionar qual vai ser o caminho que essa comunicação vai trilhar daqui em diante. Acho que a gente teve um problema muito grave ali nos primeiros 5, 10 anos da epidemia, em que os comunicadores da pauta não sabiam muito bem o que estava acontecendo e não tinham, talvez, recursos, ou talvez não, enfim. Quando a gente teve ali em 83 aquelas primeiras manchetes e a revolta, né, do movimento social com a classe de jornalistas, uma revolta compreensível, porque realmente acho que agora é o momento que a gente tem para reconstruir isso por meio de assessoria técnica, assessoria de comunicação de gestões municipais e estaduais do Brasil e do mundo. Acho que
os departamentos, as secretarias de saúde, elas devem contar com equipes cada vez mais preparadas para comunicar essa pauta. Acho que isso seria realmente bastante transformador. É isso aí. Marina? Para complementar, eu acho que é importante a gente ter, assim, obras, né, da teledramaturgia, por exemplo, da Globo, que atinge milhares de pessoas, que abordem o tema, né? A gente sabe que teve uma personagem no começo dos anos 2000, interpretada pela Samara Filippo, que vivia com HIV, né? Foi logo no começo do tratamento antirretroviral. Recentemente, também teve uma novela, que eu esqueci o nome agora, não sei se era Todas as Flores, enfim, que tinha um personagem que vive com HIV. Eu acho que é muito importante que esse tema seja abordado, assim, né, nos meios de comunicação de massa. Claro, os produtores de conteúdo são super importantes e tal, e a gente tem que celebrá-los, porque eles falam, como o doutor Álvaro falou, de uma perspectiva muito pessoal e contando o dia a dia da sua vida, então é fácil para as pessoas se identificarem e tal, mas tem muita gente que não tem acesso à internet, né, que a televisão realmente é o único meio de informação. Então, eu apoio para que roteiristas, diretores incluam a temática também nas suas obras de audiovisual. Arrasou. Gente, a gente está tentando aqui restabelecer a conexão com o Dr. Álvaro, tá? Porque ele teve um problema lá, tá caindo, mas a gente está tentando voltar com ele. Sobre isso, só queria fazer um comentário também, que eu acho que quando o feedback começa a chegar para a gente, né, pessoal, que a gente está na internet, quando o feedback começa a voltar, começa a chegar, eu li aqui, falando voltei, falei voltar. Quando o feedback começa a chegar, tipo assim, você publica um post, fala, eu vivo com HIV, ou coloca um vídeo na internet, as pessoas começam a falar, caraca, como isso que você está fazendo é importante, isso dá um gás e incentiva para que a gente continue fazendo, né, que você percebe a importância que esse tipo de atividade tem, e mesmo quando o Edmar está lá, que produz um material, que começa a receber elogios e fala, nossa, isso aqui foi muito bacana, está sendo bem aceito lá no serviço de saúde, né, um cartaz, por exemplo, e isso acaba impactando, então eu acho que é bem bacana esse tipo de feedback que a gente recebe, né. Enfim, a outra coisa aqui que eu queria agora perguntar, na verdade, está encerrando, a gente já não tem mais tempo. Eu queria perguntar se vocês têm alguma mensagem final para deixar para as pessoas que acreditam, né, que estão nos assistindo e que acreditam que a comunicação é, sim, um caminho importantíssimo no enfrentamento aos novos casos de HIV, né, e a luta contra a discriminação. Eu queria que vocês todos falassem e deixassem essa mensagem curta aqui para quem está nos assistindo e um tchauzinho também. Bom, posso começar. Eu queria deixar um recado aqui para as pessoas que vivem com HIV, que têm uma boa rede de apoio e não correm o risco de serem demitidas do trabalho, mas que elas falem abertamente sobre sua sorologia. Não precisa sair publicando na internet, mas assim, eu acho muito importante a gente que vive com HIV e que tem a possibilidade de falar sem sofrer nenhum tipo de violência, que a gente fale abertamente, que a gente perca o medo, perca a vergonha, porque quanto mais pessoas falarem, melhor, simples assim. Então, é isso, procurem se inspirar nas pessoas que já falam e criem coragem, porque é libertador, vocês sabem muito bem, e não só libertador, a gente acaba fazendo um grande serviço também à sociedade, né? A gente recebe muitas pessoas com medo, sozinhas nas nossas DMs, das mídias sociais, e a gente acolhe essas pessoas, então é um trabalho gostoso de se fazer também, né? É isso aí. Alguém? Está me escutando? Doutor Álvaro, a gente está assim te escutando, tá? Se o sinal estiver ruim e quiser deixar a câmera desligada, você quer falar agora? Vamos falar. Fala agora, doutor Álvaro, porque a gente está com um problema de conexão, porque aí se a gente conseguir agora, vamos te liberar. Desculpa, gente, até atropelei o povo, desculpa. Eu queria falar que a comunicação precisa de um investimento. Isso é fundamental. Acho que queria deixar esse recado para os gestores, o Edmar está aqui. A gente precisa de projetos sociais, a gente precisa... Quando a gente fala em dezembro, a gente fala assim,
poxa, como é que a gente acaba com a epidemia de HIV, né? Claro que estigma, falar sobre doença é importante, mas para a gente melhorar os indicadores, a gente precisa fazer com que as tecnologias e a informação cheguem nas populações. E para isso a gente precisa de comunicação, precisa de investir em comunicação assertiva, precisa de projetos, de financiamento contínuo, que quem gosta do assunto, quem tem aprofundamento no assunto, se disponibilize para se comunicar, para falar, às vezes a comunicação não é com o seu colega que está do teu lado, que te revela o diagnóstico de HIV, a forma que você acolhe ele, como você transmite a informação para outras pessoas, né? Todo mundo que assiste live, que tem um pouquinho de conhecimento agregado sobre prevenção, sobre HIV, tem a obrigação de passar esses conteúdos para outras pessoas, né? Às vezes numa roda de conversa, às vezes quando alguém começa a falar conceitos errados sobre a doença, se manifeste, fale sobre, quebre mitos, paradigmas relacionados, porque isso vai ajudar muito, né? São todas as esferas atuando para que a gente consiga ter cada vez mais, né, exemplos de algumas cidades do mundo, como Amsterdã, como São Francisco, que estão chegando a taxa quase zero de HIV. E não é só para o PrEP, não, é por comunicação, por retenção de usuários com HIV indetectáveis que não transmitem HIV, para a gente naturalizar a discussão de IST, né, tirar aquela questão da culpa para o usuário se testar, que a gente ainda tem hoje nos serviços em todo o mundo. Então, assim a gente consegue, e tudo isso passa por comunicação, né? Quando você vê uma aula falando sobre IST, você vê um monte de foto de lesão de genital, isso não é jeito de falar de IST, né? Isso não é jeito de se comunicar sobre IST hoje. E isso também é uma reflexão para os próprios profissionais de saúde, que são infectologistas, que são gestores de saúde pública, que são médicos de família. Como vocês falam isso com o seu usuário? Como vocês deixam ele à vontade para se testar, abrir a vida dele sobre sexualidade, as práticas sexuais? Então a gente tem que incentivar um jeito moderno de falar sobre o assunto, porque aí sim a gente vai conseguir capilarizar a palavra mais importante da nossa live, que é comunicação. É isso aí, Marina? Marina não, Thaís, desculpa. Não, eu só ia complementar aqui, quando a gente fala de comunicação, o recado que eu deixaria é que se você vive ou convive, e se você está, né, aberto a falar, ou não, mas se você ouviu algo, se você aprendeu algo, seja essa pessoa também que leva para suas rodas a informação certa. Então, se você assistiu a alguma coisa, se você leu alguma coisa, você nem tem HIV, quando você vir alguém falando alguma coisa, seja a pessoa que também corrija e fale, putz, olha, não, eu conheço uma menina do meu trabalho que é mãe, e ela entendeu? E aí, acho que a gente consegue ir ajudando a aumentar aí mais pessoas que têm a informação certa, né? Então, acho que quem vive, quem convive, né, às vezes nossos amigos que não convivem, os pais, familiares, também podem ser as pessoas que levam informação correta, né? Então, disseminem. E obrigada, viu, gente? Adorei estar aqui. Foi tão gostoso que passou 1h40 já e a gente nem viu. Eu briguei, eu juro que eu tentei conseguir mais tempo, mas não me deixaram. Já passamos 10 minutos, já estou aqui, o pessoal já está pressionando. Edmar, conta. Bom, gente, eu acho que o mais importante é a gente criar mesmo uma rede composta por comunicadores de diferentes tipos, em diferentes lugares. Acho que isso precisa ser feito e acho que isso impacta diretamente na queda, né, de novos casos. A gente, com muita satisfação, esse ano no boletim divulgou a queda pelo 6º ano consecutivo dos novos casos de HIV, uma queda de 45%, 49% entre pessoas de 15 a 29 anos. Esse trabalho tem sido feito com comunicação também. Claro que tem uma série de práticas sistêmicas, mas eu acho que a comunicação tem, sim, um impacto muito importante nessa rede de prevenção e de acesso aos serviços. Comunicar, acho que o mais importante de comunicar é informar para as pessoas que existe uma série de serviços disponíveis gratuitamente para elas e que elas podem acessar esses serviços. Acho que todos precisam saber disso, é importante a gente falar. E quero agradecer ao espaço aqui cedido, à Agência AIDS, nossa parceira, que faz um trabalho excelente há tanto tempo. Obrigado a todos vocês. É isso aí. Aqui finalizando então com o meu comentário, o que a gente chama, Marina, de visibilidade positiva, essa coisa, né, que a Thaís também puxou, que é essa coisa de a gente falar sobre HIV, de quem conseguir dentro, como você falou, é muito importante, dentro de um ambiente seguro, onde a gente sofre menos violência, né, onde a gente tem a possibilidade de sofrer menos violência, de falar sobre isso. Esse termo foi usado há muito tempo atrás pela Beatriz Pacheco, que é uma ativista super bacana lá do Rio Grande do Sul, então ela trouxe essa ideia da visibilidade positiva, falar
falar sobre HIV de uma maneira natural, como o Dr. Álvaro também trouxe, né? Eu queria chamar todos aqui, finalizando, como vocês todos falaram, né, chamar todos para se atentar e desenvolver melhores estratégias de comunicação, né? Sejam lá dentro das unidades de saúde, seja na roda de amigos, né? Como a Thais puxou aí, falar, trazer, ser um multiplicador de boas ideias, né? Seja dentro da internet ou em qualquer outro lugar, né? Que a gente possa ser agente de comunicação e não de mentiras, de notícias falsas, né? E na contramão disso que está puxando, infelizmente, a gente para um caminho muito ruim, que é da má informação, tá? Eu queria agradecer a todos vocês por terem participado. Thaís Renovato, minha querida, um beijo, muito obrigado. Marina, minha colega, que a gente está sempre junto aqui, né? No colega de trabalho, né? Minha querida amiga, desde que eu conheci pessoalmente lá no SESC também. O Edmar, um prazer enorme de te conhecer, viu? Eu quero até manter mais contato para a gente poder pensar em coisas também bacanas juntos. O Dr. Álvaro, que é, como eu falei... Beijo, beijo, beijo. Eu não estou aparecendo, mas eu estou mandando beijo para todo mundo. E a gente sabe que você continua lindo, mesmo não aparecendo, tá? Um obrigado enorme à Agência de Notícias da AIDS por ter promovido esse evento, né? Por estar desenvolvendo ações bacanas para que a gente possa falar sobre isso. Obrigado também a todas as pessoas, parceiros que estão colaborando para que isso aconteça, né? Que a gente não pode esquecer que eles estão ali apoiando para que a gente consiga trazer essas pessoas, que a gente consiga desenvolver uma comunicação bacana. E vocês que estão assistindo esse conteúdo, não deixa de compartilhar, né? Não deixa de interagir com esses vídeos, que isso é muito importante, né? A gente disseminar informação, não precisamos estar na internet como falando, mas a gente pode disseminar conteúdo que está sendo produzido com qualidade, tá bom? É isso, um beijo para todos vocês, até mais e tchau, tchau. Beijo, pessoal, muito obrigada. Valeu, gente.